E o assunto agora aqui no Ver Mais é pensão alimentícia. De acordo com o novo Código Civil, ela ficou ainda mais rígida para quem atrasa o pagamento para os filhos. Se você aí de casa que recebe a pensão do ex-marido, então preste muita atenção nessas mudanças. Ou de repente você que não recebe, não se divorciou nem nada, mas é sempre bom ficar atento a essas regras para saber como proceder se caso um dia chega a acontecer. Aqui comigo no estúdio, então, a advogada Simone Sassanovski. Tudo bem, Simone? Tudo bem, Mônica. Seja bem-vinda. Que bom Obrigada te receber pelo novamente. convite. Eu que agradeço. Então, para quem não entende direitinho como funciona essa questão da pensão alimentícia, é em caso de separação, se o filho fica com a guarda, a mãe fica com a guarda do filho, o pai tem que pagar, ou de repente até mesmo uma mãe solteira. Explica pra gente, resumidamente, o que seria essa pensão. Basicamente isso que tu colocou, né? Então, na separação dos pais, o filho ele pode ficar ou com a mãe ou com o pai, dependendo do acordo que o casal fizer. E se houver uma briga, um litígio para disputar a guarda, geralmente é guarda compartilhada se os dois pais não tem nada que desabone a conduta para a criação do filho, né? Aí fica a guarda compartilhada, mas aí o que vai depender ali? A qualidade de vida, né? O padrão de vida que essa criança tinha enquanto morava com os pais. Então, daqui a pouco o pai ele tem um padrão de vida mais elevado do que a mãe, e a criança vai ficar com a mãe, e esse pai ele vai ter que pagar uma porcentagem sim da pensão alimentícia para essa criança. E existe uma porcentagem já pré-estabelecida de quanto esse Não. pai teria que pagar? Cada caso é um caso? Cada caso é um funciona? caso. Nada é pré-estabelecido, Mônica. Tudo depende da necessidade de quem tem para receber e da possibilidade de quem vai pagar, né? Então, daqui a pouco, você tem um filho que tem um problema que acarrete uma despesa de R$1.000 por mês, ele é dividido, 500 mãe, 500 pai, mas esse pai ganha um salário mínimo, né? Ele não tem como arcar com tudo. Mas o que acontece? Ele vai arcar com o que ele pode e pode haver um complemento dessa pensão realmente com os avós também, não tem problema nenhum. Tudo é possível. Agora, por exemplo, se o pai não é um empregado que recebe todo mês o salário certinho e tal, de repente é autônomo, o salário muda todo mês, um dia recebe bastante, no outro mês nem tanto, como faz para definir esse valor? Tudo é questão de provas, né? Você pode fazer um acordo entre a mãe e o pai, né, para ver qual que é o valor estipulado para a criança receber mensal. Caso não ache esse acordo, você vai para a justiça e através de provas, o juiz vai definir qual vai ser o valor que o pai tem que pagar. Geralmente é baseado na porcentagem do salário mínimo, porque todo mês o salário aumenta, aí aumenta a porcentagem, né? Fixado sempre, geralmente no salário mínimo ou na porcentagem do que o pai ganha. Existe a possibilidade de pagar realmente em vez de pagar em dinheiro, como normalmente acontece, pagar com alimentos, cesta básica, enfim? Olha, cada caso é um caso. Se a mãe aceitar, se houver uma concordância entre os pais, não tem problema nenhum. Mas geralmente é dinheiro. Por quê? Porque a mãe recebendo esse valor, com a parte que ela tem para também dar a criação para esse menor, ela vai conseguir administrar, pagando escola, pagando dentista, médico, vestindo, lazer, né? Engloba tudo. Claro que se o pai quiser e a mãe fazer uma poupança para a criança, para quando ela ficar maior, para poder fazer uma faculdade, ficar mais tranquilo, é a parte daí, pode colocar lá, não precisa mexer, mas a pensão ela é mensal e ela pode ser administrada pela mãe ou pelo pai para poder dar a melhor subsistência à criança. Agora a questão da idade, então, desse adolescente já. Pelo que eu sei, seria até os 18 anos, mas se a pessoa continua estudando, de repente tem que continuar pagando, como é que tá? Até os 18 tem que pagar, né? A não ser que você, a partir dos 16, você acaba constituindo matrimônio, né? Mas tudo tem que ser provocado. Vamos colocar assim, a tua filha tá com 17 anos e acabou casando, né? Você não pode simplesmente porque casou parar de pagar pensão, não. Você tem que provocar, tem que fazer uma exoneração de alimentos, né? E se a filha não concorda, vai ser feita através de provas, porque de repente ela casou, mas ela tá estudando, o marido dela está desempregado ou algo do gênero. Cada caso é um caso, Mônica, que vai ser verificado, se não feito um acordo entre as partes, através da justiça. Bom, agora a gente entra um pouquinho na questão das mudanças que ocorreram, porque o que acontece? Se o pai, por exemplo, ou a mãe também, em determinado caso, ficou alguns meses sem pagar, a gente sabe que a justiça entra em contato, a pessoa pode ser presa por não pagar essa pensão. Só que agora, além da prisão, ela pode ficar inadimplente. Pode sim, voltando ao caso antes da idade também, geralmente até os 24 anos se estudando e se comprovada a necessidade, tá, Mônica? Porque daqui a pouco até os 18, até o casamento, não. Se você necessita e for até os 24, estudando, não tem problema nenhum. O pai, ele tem que auxiliar também, tá? Agora, daqui a pouco o filho trabalha e ganha mais do que o pai, não tem por que esse pai também acabar auxiliando o filho nos alimentos, né? Estuda à noite, trabalha o dia, então tudo pode acontecer.
Tudo depende, né? Em questão do que você me perguntou agora, referente à prisão, né? Isso que você perguntou, o que acontece? Se você atrasar 3 parcelas no Código Antigo, você vai para a prisão. Antigamente, no Código de 1973, era especificado no artigo 733 que se você atrasasse a pensão, você iria preso de 1 a 3 meses, mas não era especificado quanto tempo, quantas parcelas para você tinha que atrasar para poder ser preso. Então, criou-se a súmula 309 do STJ que regulamentou isso. Então, a partir de 3 parcelas, você pode fazer execução sob prisão, né? E as que se vencerem no curso do processo. Hoje, isso está regulamentado, então isso está no artigo do novo Código, né, do CPC, em que acarreta a prisão até as 3 parcelas anteriores às demais, ou seja, nessas 3 parcelas, o novo código ele me abre o precedente que essas até 3 parcelas você pode cobrar a partir da primeira. Né? Então você pode entrar a partir da primeira, a partir da segunda, a terceira. Não mais por quê? Porque tem que ser até 3. As próximas, as anteriores a essas 3, você tem que entrar então com uma execução ou com um cumprimento de sentença sob pena de penhora daí. E vai ficar com o nome sujo na praça. Fica com o nome sujo. O juiz já pode decretar de ofício, entrou com a execução, o cumprimento de sentença, ele já decreta de ofício para ir lá no cartório para fazer o protesto do título e o nome desse pai vai ficar sujo, dessa mãe, desse devedor de alimentos. E outra mudança rapidinho, que o nosso tempo aqui é curto, está esgotando já, tem a questão de descontar esse valor atrasado na folha de pagamento. Isso é ótimo, Mônica. Por quê? Porque o pai, você pode descontar, prender até 50% do valor do salário do pai. Ou seja, ele ganha R$1.000, paga 30% de alimentos, mas ele tem um valor em atraso. Esse valor em atraso pode ser descontado juntamente com os alimentos, mas não pode ultrapassar os 30%, os 50%, perdão. Então, rapidamente, o pai deve R$1.000 de alimentos atrasados, mas ele paga R$300 de alimentos para a criança, né? E ele tem um salário de R$1.000, então pode ser bloqueado até R$500 desse pai. Esse R$500 que ele vai ser bloqueado, ele vai ser descontado até finalizar a pensão em atraso. Finalizou a pensão em atraso, volta o valor que era normal. Então, é só para quem tem pensão em atraso, pode ser descontado agora dos alimentos também, que está em folha de pagamento ou em benefício, né? Isso veio para ajudar a criança e compelir esses pais que fogem do pagamento, né? É isso aí, que a gente sabe que tem muitos pais que fogem, muitas vezes nem pela questão do filho, questão para atingir as mães mesmo. Por isso, as mães precisam ficar atentos a essas mudanças para forçar realmente eles a pagarem, a manter tudo em dia sempre. Simone, obrigada pela participação de hoje, viu? Eu que agradeço, Mônica. Ótima Boa tarde. Até mais. Bom, gente, nossa participação do Ver Mais de Xanxerê de hoje fica por aqui. Na sequência, então, depois do intervalo, você fica com o Ver Mais de Chapecó. Uma ótima tarde para você e eu te espero amanhã.